Antes de começarmos essa palavra tão profunda, eu já quero te convidar a fazer parte dessa família espiritual aqui do Jesus Flix. Se você sente que precisa de oração, comenta aqui embaixo. Eu preciso de oração. Não tenha vergonha, nós oramos por você. Aproveita também e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e dá uma olhadinha nos materiais especiais que deixamos na descrição. Além do link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde enviamos mensagens diárias de fé e direção espiritual. Agora sim, vamos para a palavra. Há momentos na vida em que algo dentro de você começa a puxar para trás, como se tentasse arrastar sua alma para um lugar que já te feriu. É estranho, não é? Quase confuso, porque o coração, teimoso como é, insiste em flertar com histórias que custaram mais lágrimas do que você gostaria de admitir. Ele tenta te convencer de que talvez aquele lugar ainda fosse seguro, que talvez alguma coisa tivesse mudado, que talvez aquilo que Deus encerrou com as próprias mãos pudesse ser reaberto como se fosse um simples capítulo interrompido. Mas por trás dessa sensação existe uma guerra espiritual silenciosa, um conflito interno que denuncia que você está tentando voltar para um lugar onde Deus não te autoriza mais a permanecer. O primeiro sinal disso é sempre o mesmo, aquele atrito que aparece do nada. Você tenta racionalizar, tenta encontrar uma explicação lógica, tenta se convencer de que está tudo bem, mas não está. O Espírito sabe. O Espírito percebe antes da mente. É como se Deus sussurrasse: não é mais aí. Você tenta imaginar que agora seria diferente, tenta repetir passos antigos, tenta reanimar memórias que já perderam o sabor, mas nada encaixa. O que antes parecia caminho, agora parece parede. Nada flui, nada acende, nada se conecta. E isso não é coincidência, isso é Deus te protegendo. Ele sabe exatamente o que você ignorou. Ele viu conversas que você nunca ouviu, intenções que nunca percebeu, realidades que você romantizou demais. Deus conhece a parte invisível do que você considera seguro, e por isso ele trava. Ele tira a paz, pesa o ambiente, endurece o retorno. Não é punição, é proteção. É amor em forma de incômodo, é direção em forma de inquietação. Ele sabe exatamente o que você ignorou. Ele viu conversas que você nunca ouviu, intenções que nunca percebeu, realidades que você romantizou demais. Deus conhece a parte invisível do que você considera seguro, e por isso ele trava. Ele tira a paz, pesa o ambiente, endurece o retorno. Não é punição, é proteção. É amor em forma de incômodo, é direção em forma de inquietação. E é por isso que dói tentar voltar. Por isso parece estranho revisitar o que já foi encerrado. Porque Deus está fechando a porta por dentro. Ele não flexibiliza aquilo que te atrasaria. Ele não negocia aquilo que te faria sangrar de novo. Quando ele percebe que você está prestes a retroceder, ele interfere. Ele interrompe. Ele mexe na atmosfera. Ele não te deixa ficar confortável no que te feriu. Talvez você já tenha vivido isso. Aquele momento em que tenta lembrar apenas das partes boas, tenta imaginar futuros possíveis, tenta construir justificativas para insistir. Mas por mais esforço que faça, algo dentro de você não concorda. A alma aperta. O ambiente pesa. Nada flui como antes. E isso é Deus te dizendo: eu te amo demais para deixar você voltar. O coração humano planeja, deseja, imagina, mas Deus dirige os passos. E se Ele está retirando a vontade de voltar, se Ele está tirando o brilho de lugares que antes te encantavam, se Ele está restringindo caminhos que você achava possíveis, não é rejeição, é cuidado. Não é abandono, é proteção. Não é perda, é livramento. Porque o futuro que Ele preparou não cabe nas ruínas que você está tentando reconstruir. Há momentos na vida em que o coração cria ilusões tão convincentes que você quase acredita que voltar seria a solução. É como se a memória tentasse te hipnotizar, sussurrando que tudo poderia ser diferente agora. Mas ao mesmo tempo, o espírito dentro de você grita em silêncio:
que aquilo já não te pertence. Esse conflito interno não é fraqueza, é revelação. É Deus te posicionando entre o que você tem vontade e o que Ele sabe que é certo. E acredite, quando Ele vê que você está a um passo de retroceder, Ele move o céu inteiro para te proteger. Porque Deus não te livra apenas do que te feriu. Ele também te livra do que ainda poderia te ferir. Ele não observa em silêncio enquanto você caminha para algo que te roubaria anos de cura. Ele vê o que você não vê. Ele escuta conversas que você nunca ouviria. Percebe intenções que passariam despercebidas pelos seus olhos cansados. Ele conhece o tipo de carga emocional que você teria que carregar se voltasse. Por isso ele te trava. Por isso ele tira a paz. Por isso ele engrossa o peso até você perceber que insistir ali é insistir contra o céu. E quando Deus pesa, não é para te punir. É para impedir que você repita o que custou caro demais para superar. É como se ele dissesse: eu sei que você está tentado a olhar para trás, mas não é mais aqui. E esse não é mais aqui machuca. Ele mexe com a memória, toca no apego, confronta a expectativa. Mas é exatamente esse incômodo que te salva de desperdiçar mais tempo, mais energia, mais fé em caminhos que já foram encerrados pela misericórdia divina. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, tentando racionalizar o retorno, tentando encontrar justificativas para reviver algo que Deus já finalizou, tentando reabrir portas que o céu trancou com um cadeado espiritual. Você tenta se convencer de que agora seria diferente, mas lá dentro, bem fundo, algo aperta, alerta, incomoda. Porque a alma sabe, o espírito percebe, e Deus confirma: o passado já não comporta mais quem você está se tornando. A verdade é simples, mas difícil de aceitar. Aquilo que um dia pareceu caminho, hoje parece parede. E essa mudança não veio do acaso, veio do cuidado, veio daquele amor de Deus que não negocia o seu futuro com aquilo que te atrasou. Quando Ele fecha uma porta, Ele fecha para o seu bem, mesmo que você ainda não entenda, mesmo que doa no começo, mesmo que pareça perda. Deus não erra quando diz não insista. Essa frase silenciosa, que às vezes chega como desconforto, é uma das formas mais profundas de amor que Ele manifesta. Ele não quer que você viva revirando ruínas. Não quer que seu coração dependa do que já morreu. Não quer que você construa a vida em cima de algo que não tem mais estrutura. A insistência nessa fase não é esperança, é cansaço, é medo disfarçado, é apego travestido de fé. E Deus te ama demais para te deixar preso em ciclos que te diminuem. Lembre-se, quando Deus remove algo da sua rota, Ele nunca deixa um buraco sem propósito. Ele retira porque está preparando. Ele fecha porque está conduzindo. Ele pesa porque está protegendo. Ele incomoda porque está direcionando seus passos para um caminho que você ainda não consegue enxergar, mas que já existe no coração dele. Por isso, antes de continuar, eu quero te pedir algo. Comenta aqui o seu pedido de oração. Eu quero orar por você. Se inscreve no canal. Isso ajuda demais o Jesus Flix a alcançar mais vidas. Entra no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição. Lá você recebe mensagens diárias, devocionais e materiais exclusivos. E dá uma olhada nos nossos produtos cristãos na descrição. Comprando, você apoia o canal a continuar produzindo conteúdo como este. Quando você faz parte da comunidade, a mensagem vai mais longe. E mais pessoas são alcançadas pelo Evangelho. Há feridas que parecem estar cicatrizadas, até o dia em que a vida testa a sua cura. Você pensa que já superou, que está forte, que finalmente conseguiu se desprender daquilo que um dia te machucou. Mas basta um pequeno movimento, uma lembrança, um contato inesperado, e algo dentro de você balança. Mas esse balançar não significa que você deve voltar. Significa, na verdade, que Deus está ajustando suas raízes, reforçando seu espírito e te ensinando a diferenciar saudade de prisão emocional. É impressionante como a alma é complexa. Ela mistura memórias com expectativas, afeto com dependência, carinho com carência. E o inimigo sabe disso. Sabe exatamente como usar suas lembranças contra você. Sabe como levantar aquela sensação de "e se?",
Aquele sussurro tentador de talvez dessa vez funcione. Porque ele não precisa te destruir de forma explícita. Basta te fazer retroceder. Basta te convencer a revisitar o que Deus já encerrou. Basta te persuadir a acreditar que retornar não traria consequências. Quando o Espírito Santo começa a te alertar, ele não faz isso gritando. Ele começa sutil, quase silencioso. Primeiro, ele te tira a paz. Depois, ele te mostra sinais. Pequenos desconfortos, pequenas incoerências, pequenas percepções espirituais que você não tinha antes. E quanto mais Deus te amadurece, mais rápido você reconhece esses sinais. Ele te faz perceber que o que você sente falta não é da pessoa ou do lugar. É da versão de você mesmo que existia naquela época. E essa versão já não existe mais. Você cresceu, você amadureceu, você passou por desertos que transformaram seu olhar. É por isso que insistir dói tanto. Porque você está tentando encaixar uma versão atual sua em um lugar que foi feito para quem você era antes. É como tentar vestir roupas que já não servem. Não importa o quanto você puxe, force, estique, não encaixa. E Deus permite essa sensação justamente para te mostrar que crescer tem um preço. Você não cabe mais onde estava. E talvez você tenha se perguntado por que aquela pessoa reapareceu. Por que aquela porta voltou a meio abrir? Por que aquela conversa parecia amigável? Por que aquele convite surgiu exatamente agora? Mas entenda, nem toda reaproximação é reconciliação. Às vezes é só um teste, uma confirmação espiritual para saber se você está preparado para o que vem. Porque antes de Deus te entregar o novo, Ele permite que você olhe para o velho, não para voltar, mas para perceber que já não faz mais sentido. E quando você percebe isso, algo muda. Você não sente mais aquela vontade desesperada de reviver. Você não sente mais aquele brilho que antes te cegava. Você começa a enxergar com clareza. Começa a lembrar de tudo o que te custou. Começa a ver que aquilo que parecia amor, na verdade, era dependência emocional. Aquilo que parecia destino, na verdade, era apego. Aquilo que parecia paz, na verdade, era zona de conforto. E então você entende. Deus não está te privando. Ele está te promovendo. Ele não está te frustrando. Ele está te libertando. Ele não está te machucando. Ele está te curando. E antes de seguir, deixa eu te pedir algo de coração. Comente aqui seu pedido de oração. Nós vamos orar por você. Se inscreve no canal. Isso ajuda muito o Jesus Flix a continuar crescendo. Entra no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição. Apoie o canal adquirindo algum dos produtos cristãos na descrição. Às vezes, Deus permite que passemos por períodos em que tudo parece silencioso. Não porque Ele nos abandonou, mas porque Ele está construindo algo dentro de nós que não poderia ser formado de outro jeito. É nesse silêncio que Ele trabalha as raízes, aprofunda a fé, fortalece a identidade e nos prepara para carregar aquilo que estamos pedindo em oração. Muitos querem atravessar o vale rapidamente, mas não entendem que é no vale que a visão se torna mais nítida. Lembra quando o profeta Elias, depois de viver milagres extraordinários, se escondeu numa caverna com medo e exausto? Ele esperava que Deus falasse no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas o Senhor escolheu falar através de uma voz mansa e suave. Isso nos revela que Deus nem sempre se manifesta como esperamos. Às vezes, Ele sussurra. Às vezes, Ele guia apenas com paz. E às vezes, Ele permanece em silêncio. Não por ausência, mas por direção. O silêncio de Deus também é resposta. Elias se sentia acabado, sozinho, emocionalmente destruído. Mas Deus não o repreendeu. Deus restaurou seu corpo com descanso e alimento. Depois restaurou sua alma com presença. E só então restaurou sua missão com uma nova instrução. Isso significa que Deus não começa pelo que fazemos. Ele começa pelo que somos. Sabe por quê? Porque o Senhor nunca se impressiona com o nosso ritmo. Ele se importa com o nosso coração. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, esperando que Deus faça algo grande por fora, quando Ele está começando algo grande por dentro.
Talvez você esteja pedindo um caminho aberto, mas Deus está abrindo o primeiro espaço dentro de você. Porque quando Ele te levar ao lugar que prepara, você não vai apenas chegar, você vai permanecer. E permanecer exige caráter, sensibilidade espiritual e cura, que só nascem nos bastidores do processo. Então, se o céu está silencioso, não desanime. O silêncio de Deus nunca é abandono, é construção. Ele está alinhando circunstâncias, moldando pessoas e preparando respostas que você ainda não seria capaz de carregar. Confia. Mesmo quando você não vê, Ele está movendo cada detalhe para o seu bem. E quando finalmente entendemos que Deus não trabalha apenas no resultado, mas também no processo, algo dentro de nós começa a mudar. A ansiedade perde força. O medo diminui. As comparações cessam, porque no fundo percebemos que aquilo que parecia atraso era na verdade proteção. Aquilo que parecia porta fechada era direção. Aquilo que parecia silêncio era lapidação. Deus não desperdiça dor, não desperdiça lágrimas, não desperdiça temporadas difíceis. Ele transforma, Ele redime, Ele reconstrói. Pense em José, rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, injustiçado, esquecido, e ainda assim, em cada etapa, Deus estava movendo uma peça invisível que o aproximava do propósito. Nada fazia sentido no meio do caminho, mas tudo se encaixou no final. O que parecia derrota era, na verdade, o degrau que o empurraria para o palácio. Entenda isso. O que hoje parece confusão na sua vida pode ser, lá na frente, o testemunho que vai abençoar muita gente. Deus é especialista em transformar cenário improvável em palco de milagre. Ele faz da esterilidade um berçário de promessa. Ele faz da humilhação um lugar de honra. Ele faz do deserto um caminho onde ninguém imaginava que pudesse existir vida. E Ele vai fazer isso com você, não porque você mereça, mas porque Ele te ama com um amor que não falha, não cansa e não recua. O que você precisa agora é permanecer. Permanecer mesmo sem entender. Permanecer mesmo sem sentir. Permanecer porque Ele prometeu que estaria com você todos os dias. E promessa de Deus não expira. Então levanta sua cabeça. Ainda existe uma história sendo escrita. Ainda existe algo de Deus chegando para você. Ainda existe um de repente preparado no céu. E quando Ele falar, nada poderá impedir. Agora eu quero orar e caminhar com você nessa jornada. Se este vídeo falou com você, escreva aqui nos comentários: ore por mim. Eu vou ler e orar pelo seu nome. Se inscreva no canal para receber diariamente mensagens que fortalecem a sua fé. Confira os produtos na descrição. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdo para abençoar outras vidas. Entre no nosso grupo do WhatsApp através do link na descrição para receber palavras diárias e conteúdos exclusivos. Que o Senhor te abrace onde você está, te renove por dentro e te conduza ao lugar que Ele preparou. Você não está sozinho. Deus está contigo. E isso é tudo.